Citação de abertura do capítulo. Mas deixe-me começar do começo. Conheci Alendai em Quelênio. Era um jovem camarada na época, e não havia sido deturpado por uma década liderando exércitos. Capítulo 9. Marsh havia mudado. Havia algo mais duro no ex-buscador. Algo na maneira como ele sempre parecia estar encarando coisas que Sazed não conseguia ver. Algo em suas respostas sem rodeios e em sua linguagem concisa. Claro, Marsh sempre fora um homem direto. Sazed olhou para o amigo enquanto os dois caminhavam a passos largos na via empoeirada. Não estavam a cavalo. Mesmo que Sazed possuísse um, a maioria dos animais não se aproximava de um inquisidor. Qual era o apelido de Marsh segundo o fantasma? Sazed pensou consigo mesmo enquanto andavam. Antes da transformação, eles costumavam chamá-los de Olhos de Ferro. O nome revelara-se assustadoramente profético. A maioria dos outros achava o estado transformado de Marsh desconfortável e o deixara isolado, embora Marsh parecesse não se importar com o tratamento. Sazed fizera um esforço especial para ser amigável com o homem. Ele não sabia ainda se Marsh apreciava o gesto ou não. Eles pareciam se dar bem. Os dois eram atraídos por erudição e história. E ambos tinham interesse no ambiente religioso do Império Final. E ele veio me procurar, Sazed pensou. Claro, ele alegou que queria ajuda no caso de os inquisidores não terem todos desaparecidos do convento de Seram. Era uma desculpa fraca. Apesar dos seus poderes de feroquemista, Sazed não era um guerreiro. Você deveria estar em Lutadel, Marsh falou. Sazed ergueu o olhar. Marsh falava sem meias palavras, como de costume, sem preâmbulos. Por que diz isso? Sazed quis saber. Precisam de você lá. O resto do Império Final precisa de mim também, Marsh. Sou um guardador. Um grupo de pessoas não deveria ser capaz de monopolizar todo o meu tempo. Marsh balançou a cabeça. Esses camponeses, eles esqueceram sua passagem. Ninguém esquecerá as coisas que acontecerão em breve no domínio central. Você ficaria surpreso, eu acho, com o que os homens podem esquecer. Guerras e reinos podem parecer importantes agora, mas mesmo o Império Final provou-se mortal. Agora que foi derrubado, os guardadores não têm mais envolvimento na política. A maioria diria que nunca deveríamos ter nos envolvidos com política. Marsh virou para ele. Aqueles olhos, as órbitas preenchidas totalmente com aço. Sazed não estremeceu, mas se sentiu claramente desconfortável. E seus amigos? Marsh perguntou. Aquilo tocou em algo mais pessoal. Sazed desviou o rosto, pensando em Vin e em seu voto para Kelsier de que a protegeria. Ela precisava de pouca proteção agora, ele pensou. Tornou-se mais habilidosa na alomancia que o próprio Kelsier. E ainda assim, Sazed sabia que havia modos de proteção que não tinham relação com a luta. Esses modos, apoio, aconselhamento, gentileza, eram vitais para qualquer pessoa, especialmente para Vin. Muito pesava sobre os ombros da pobre garota. Eu tenho enviado ajuda, Sazed respondeu. A ajuda que posso. Não é o suficiente, Marsh afirmou. As coisas que estão acontecendo em Lutadel são importantes demais para ignorar. Não estou ignorando, Marsh. Sazed se irritou. Simplesmente cumpro minhas obrigações o melhor que posso. Marsh finalmente voltou-se para a estrada.
as obrigações erradas. Assim que terminarmos aqui, você voltará a Lutadel. Sazed abriu a boca para argumentar, mas não disse nada. O que havia a dizer? Marsh estava certo. Embora não tivesse prova, Sazed sabia que havia coisas importantes acontecendo em Lutadel, coisas que exigiriam sua ajuda para combater, coisas que provavelmente afetariam o futuro de toda a Terra, conhecida no passado como Império Final. Por isso fechou a boca e arrastou-se atrás de Marsh. Voltaria a Lutadel, demonstrando novamente sua rebeldia. Talvez no final ele percebesse que não havia uma ameaça fantasmagórica diante do mundo, e que ele voltara simplesmente por seu desejo egoísta de estar com amigos. Na verdade, torcia para que isso fosse mesmo verdade. A alternativa o deixava muito desconfortável. Citação de abertura do capítulo. O tamanho de Allendale impressionou-me na primeira vez que o vi. Era um homem que ultrapassava a altura dos outros. Um homem que, apesar de ser jovem e vestir roupas humildes, exigia respeito. Capítulo 10. O salão da Assembleia ficava no antigo quartel-general do Cantão das Finanças do Ministério do Aço. Era um espaço de pé direito baixo, mas uma grande sala de palestras do que um salão de assembleia. Havia fileiras de bancos dispostos em leque na frente de um palco alto. No lado direito do palco, Elend construíra uma bancada de assentos para os membros da Assembleia. No lado esquerdo, ergueu um púlpito único para os oradores. O púlpito ficava de frente para os membros da Assembleia, não para o público. No entanto, as pessoas comuns eram incentivadas a participar. Elend achava que todos deveriam se interessar pelos trabalhos do seu governo. Incomodava-o que as reuniões semanais da Assembleia, em geral, tivessem tão pouco público. O assento de Vin ficava no palco, mas aos fundos, bem de frente ao público. Do seu posto favorável com outros guarda-costas, ela olhava além do púlpito para as pessoas. Outra fileira dos guardas de Ram, a paisana, ficava sentada na primeira fileira, oferecendo uma primeira linha de proteção. Elend recusara os pedidos de Vin de terem guardas nas pontas dos palcos e atrás dele. Pensava que guarda-costas sentados bem atrás dos oradores seriam distrações. Ram e Vin, no entanto, insistiram. Se Elend ia aparecer em público toda semana, Vin queria ter certeza de que conseguiria manter os olhos nele e naqueles que o observavam. Portanto, para chegar à sua cadeira, Vin precisava atravessar o palco. Os olhares a seguiam. Algumas das pessoas no público estavam interessadas no escândalo. Supunham que ela era a amante de Elend, e um rei que dormia com uma assassina pessoal era um prato cheio para os alcoviteiros. Outras estavam interessadas na política. Perguntavam-se quanto de influência Vin tinha sobre Elend e se eles poderiam usá-la para chegar aos ouvidos do rei. Outros ainda tinham curiosidade sobre as lendas que corriam cada vez mais. Perguntavam-se se a garota como Vin poderia realmente ter matado o Senhor Soberano. Vin apressou-se, passou pelos membros da Assembleia e acomodou-se no assento ao lado de Ram, que, apesar da ocasião formal, ainda usava um colete simples sem camisa. Sentada ao lado dele, de camisa e calças, Vin não se sentia tão deslocada. Ram sorriu, dando um tapinha afetuoso no ombro dela. Ela teve de se segurar para não pular com seu toque. Não que ela desgostasse de Ram, muito pelo contrário, na verdade. Ela o amava, como a todos os antigos membros do bando de Kelsier. Era apenas que, bem, ela tinha dificuldade em explicá-lo, até mesmo para si.
O gesto inocente de Han a fazia querer se encolher. Para ela, as pessoas não deveriam ser tão casuais a ponto de tocarem umas nas outras. Ela afastou aqueles pensamentos. Precisava aprender a ser como os outros. Elend merecia uma mulher que fosse normal. Ele já estava lá. Meneou a cabeça para Vin quando percebeu sua chegada e ela sorriu. Em seguida, ele se virou para falar baixinho com Lord Penrose, um dos nobres da Assembleia. Elend ficara feliz. Vin sussurrou. O salão está lotado. Estão preocupados, Han respondeu em voz baixa. E um povo preocupado presta mais atenção a essas coisas. Não posso dizer que estou feliz. Todas essas pessoas dificultam nosso trabalho. Vin assentiu examinando o público. A multidão era estranhamente mista, uma coleção de diferentes grupos que nunca teriam se juntado durante os dias do Império Final. A maior parte eram de nobres, claro. Vin franziu a testa, pensando em quantas vezes vários membros da nobreza tentavam manipular Elend e nas promessas que ele fizera a esses membros. Por que essa cara? Han perguntou, cutucando-a. Vin encarou o brutamontes. Olhos ansiosos piscavam no seu rosto. Firme e retangular. Han tinha um sentido quase sobrenatural quando se tratava de discussões. Vin suspirou. Não estou bem certa a respeito disso, Han. Isto? Isto. Vin disse em voz baixa, apontando para a Assembleia. Elend faz de tudo para deixar todo mundo feliz. Ele desperdiça tanto seu poder, seu dinheiro. Ele só quer garantir que todos sejam tratados de forma justa. É mais que isso, Han, Vin falou. É como se ele estivesse determinado a transformar todo mundo em nobre. Seria tão ruim? Se todo mundo for nobre, então não haverá nenhum nobre. Nem todo mundo pode ser rico, e nem todo mundo pode estar no comando. Não é assim que as coisas funcionam. Talvez, Han disse pensativo, mas Elend não tem a obrigação cívica de tentar garantir que a justiça seja cumprida? Obrigação cívica, Vin pensou. Eu já deveria saber que não dá para falar com Han sobre algo desse tipo. Vin baixou os olhos. Só acho que ele deveria cuidar para que todo mundo fosse bem tratado sem termos uma assembleia. Tudo o que eles fazem é brigar e tentar arrancar o poder dele, e ele permite. Han deixou a discussão morrer, e Vin voltou a examinar o público. Parecia que um grande grupo de operários do engenho tinha chegado primeiro e conseguido os melhores lugares. No começo da história da Assembleia, talvez 10 meses antes, a nobreza enviara serviçais para reservarem assentos para eles ou subornava pessoas para abrirem mão de seus lugares. No entanto, assim que Elend descobriu essas artimanhas, proibiu ambas. Além dos nobres e dos operários do engenho, havia um grande número da nova classe, os mercadores e artesãos Ska, agora autorizados a determinar seus preços pelos serviços prestados. Eram os verdadeiros vencedores na economia de Elend. Sob a mão opressora do senhor soberano, apenas os Ska mais extraordinariamente habilidosos eram capazes de galgar posições de conforto, até mesmo moderado. Sem as restrições, essas mesmas pessoas rapidamente provaram ter capacidade e tino muito além de seus pares da nobreza. Representavam uma facção na Assembleia ao menos tão poderosa quanto a nobreza. Outros Ska salpicavam a multidão. Tinham praticamente a mesma aparência de antes da subida de Elend para o poder. Embora os nobres em geral usassem traje completo com chapéu e sobretudo, esses Ska usavam calças simples.
Alguns deles ainda estavam sujos do dia de trabalho, suas vestes velhas, poídas e manchadas de cinzas. E ainda assim havia algo diferente neles. Não eram suas roupas, mas a postura. Sentavam-se um pouco mais eretos, as cabeças mantinham-se um pouco mais erguidas e tinham tempo livre o bastante para comparecer a uma reunião de assembleia. Elend finalmente levantou-se para começar a reunião. Tinha deixado seus assessores vestirem-no naquele dia, e o resultado foram vestes quase totalmente livres de desalinho. O traje caía bem, todos os botões estavam fechados e seu colete era de um azul escuro adequado. Seus cabelos estavam até bem penteados, os cachos curtos e castanhos mais assentados. Em geral, Elend começaria a reunião convocando outros oradores, membros da Assembleia que viriam com ladainhas de horas sobre vários tópicos, como taxas de tributação ou saneamento municipal. Contudo, naquele dia havia questões mais urgentes. Senhores, Elend disse, peço sua licença para nos desviarmos da pauta habitual desta tarde à luz de nosso estado atual dos assuntos da cidade. O grupo de 24 membros da Assembleia assentiu, alguns murmurando coisas entre dentes. Elend os ignorou, ficava confortável diante de plateias, muito mais confortável do que Vin jamais seria. Enquanto desenvolvia seu discurso, Vin ficou de olho na plateia, em busca de reações ou problemas. A natureza arriscada de nossa situação deveria ser muito óbvia, Elend falou, iniciando o discurso que preparara mais cedo. Enfrentamos um perigo que essa cidade jamais conheceu, invasão e cerco por um tirano estrangeiro. Somos uma nação nova, um reino fundado sobre princípios desconhecidos durante os dias do Senhor soberano. Ainda assim, já somos um reino de tradição. Liberdade para os Ska, governo por nossa escolha e segundo nossos preceitos. Nobres que não precisam se encolher de medo diante de obrigadores e inquisidores do Senhor soberano. Senhores, um ano não é o bastante. Provamos da liberdade e precisamos de tempo para saboreá-la. Durante o último mês, com frequência, discutimos e divergimos com relação ao que fazer caso esse dia chegasse. Obviamente, somos muitas mentes pensando sobre a questão. Portanto, peço um voto de solidariedade. Vamos prometer a nós mesmos e a essas pessoas que não entregaremos a cidade a um poder estrangeiro sem a devida consideração. Vamos decidir por reunir mais informações, buscar outros caminhos e até mesmo lutar caso isso seja considerado necessário. O discurso continuou, mas Vin ouvira-o uma dúzia de vezes enquanto Elend ensaiava. Enquanto falava, ela se flagrou de olho na multidão. Sua maior preocupação era com os obrigadores que vira sentados ao fundo. Mostraram pouca reação à luz negativa que as observações de Elend lançava sobre eles. Ela nunca entendera por que Elend permitira que o Ministério do Aço continuasse a doutrinar. Era o último resquício real do poder do Senhor soberano. A maioria dos obrigadores recusava-se obstinadamente a dispor do seu conhecimento de burocracia e administração ao governo de Elend, e ainda olhavam os Ska com desprezo. E mesmo assim, Elend permitiam que ficassem. Mantinha uma regra estrita que não tinha permissão para incitar rebelião ou violência. Contudo, também não os expulsou da cidade, como Vin sugerira. De fato, se a escolha tivesse sido apenas dela, provavelmente os teria executado. Em algum momento, o discurso de Elend aproximou-se do fim
e Vin voltou a atenção para ele. Senhores, ele disse, faço essa proposta de boa fé e em nome daqueles que representamos. Peço tempo, proponho que posterguemos todas as votações relacionadas ao futuro da cidade até que uma delegação régia adequada tenha recebido autorização para se reunir com o exército lá fora e determine se existe alguma possibilidade de negociação. Ele baixou a folha, erguendo os olhos, esperando os comentários. Então, começou Phelan, um dos mercadores na Assembleia. O Senhor está pedindo para darmos ao Senhor o poder para decidir o destino da cidade. Phelan vestia seus ricos trajes tão bem que um único observador nunca teria dito que ele usou o primeiro deles um ano antes. O que? Elend perguntou. Não disse nada disso. Simplesmente peço mais tempo para me reunir com o Strath. Ele rejeitou todas as nossas mensagens anteriores, comentou outro membro da Assembleia. O que leva o senhor a acreditar que ele ouvirá agora? Estamos abordando a questão de forma errada, disse um dos representantes da nobreza. Deveríamos decidir implorar a Strath Ventry para não atacar, não decidir nos encontrar com ele e conversar. Precisamos deixar claro rapidamente que estamos dispostos a trabalhar com ele. Vocês viram aquele exército. Ele planeja nos destruir. Por favor, Elend pediu erguendo a mão. Vamos permanecer no tópico. Um dos outros membros da Assembleia, um dos Ska, se pronunciou, como se não tivesse ouvido Elend. O senhor diz que isso é porque é nobre. Falou apontando para o nobre que Elend interrompera. É fácil para o senhor falar sobre trabalhar com Strath, pois tem pouco a perder. Pouco a perder? O nobre retrucou. Eu e todos da minha casa poderíamos ser executados por apoiar Elend contra o seu pai. Bobagem, interviu um dos mercadores. Tudo isso é inútil. Deveríamos ter contratado mercenários meses atrás, como sugeri. E onde teríamos conseguido recursos para isso? Questionou Lord Penrose, membro mais antigo dos nobres da Assembleia. Impostos, o mercador respondeu com um aceno de mão. Cavalheiros, Elend disse em seguida, mais alto. Cavalheiros! Suas palavras conseguiram um pouco da atenção da Assembleia. Temos que tomar uma decisão. Não percam o foco, por favor. Que acham da minha proposta? Inútil, disse Phelan, um mercador. Por que deveríamos esperar? Vamos convidar Strath a entrar na cidade e pronto. Ele a tomará de qualquer forma. Vin recostou-se quando os homens começaram a discutir novamente. O problema era que o mercador Phelan, por menos que ela gostasse dele, tinha razão. Lutar parecia uma opção pouco atraente. Strath tinha um exército imenso. Seria realmente bom protelar as coisas? Por favor, entendam, Elend falou, tentando reconquistar a atenção deles, mas conseguindo apenas em parte. Strath é meu pai. Talvez eu possa falar com ele, fazê-lo ouvir. Luthadel foi seu lar por anos. Talvez eu possa convencê-lo a não atacá-la. Espere um momento, pediu um dos representantes dos Ska. E a questão da comida? O senhor tem visto quanto os mercadores estão cobrando por grãos? Antes de nos preocuparmos com aquele exército, deveríamos falar sobre uma baixa nos preços. Sempre nos culpando por seus problemas. Um dos mercadores da Assembleia reagiu, apontando. E as querelas recomeçaram. Elend encurvou-se levemente atrás do púlpito. Vin sacudiu a cabeça, sentindo pena de Elend quando a discussão desgringolou. Era o que geralmente acontecia em reuniões da Assembleia. Para ela, parecia que simplesmente não davam a Elend o respeito que ele merecia.
talvez fosse culpa dele mesmo, pois os elevava quase ao patamar de iguais. Por fim, a discussão arrefeceu, e Elend pegou um pedaço de papel, obviamente com planos de registrar os votos sobre sua proposta. Não parecia otimista. Tudo bem, Elend falou. Vamos votar. Por favor, lembre, me dar um tempo não revelará nossas ações. Simplesmente me dará a chance de tentar fazer com que meu pai reconsidere seu desejo de nos tirar a cidade. Elend, meu rapaz, Lord Penrose pediu a palavra. Todos nós vivemos aqui durante o reinado do Senhor Soberano. Todos sabemos o tipo de homem que é o seu pai. Se ele quiser esta cidade, ele vai tomá-la. Tudo o que podemos decidir é como abrir mão dela da melhor forma. Talvez possamos encontrar uma maneira para as pessoas manterem alguma liberdade sob o reinado dele. O grupo ficou sentado em silêncio e, pela primeira vez, ninguém causou nenhuma discussão. Alguns poucos viraram-se para Penrose, que estava sentado com uma expressão calma e controlada. Vin sabia pouco do homem. Era um dos nobres mais poderosos que permaneceram na cidade após o colapso. E era politicamente conservador. Contudo, nunca o tinha ouvido falar mal dos Ska, o que era provavelmente um motivo de ser tão popular entre o povo. Eu falo sem rodeios, Penrose disse, pois é a verdade. Não estamos em posição de barganhar. Concordo com Penrose. Phelan intrometeu-se. Se Elend quiser se encontrar com Strath Venture, acho que é direito dele. Entendo que a posição de rei lhe dê autoridade de negociar com monarcas estrangeiros. Porém, não temos de prometer não entregar a cidade a Strath. Mestre Phelan, Lord Penrose interviu. Acredito que o senhor julgou mal minha intenção. Disse que entregar a cidade era inevitável, mas que devemos tentar ganhar o máximo que pudermos. Isso significa, ao menos, encontrar Strath para avaliar sua inclinação. Votar pela entrega da cidade agora seria entregar os pontos cedo demais. Elend ergueu os olhos, parecendo esperançoso pela primeira vez desde que a discussão degringolara. Então o senhor apoia minha proposta? Ele perguntou. É uma maneira desajeitada de conseguir o prazo que considero necessário. Penrose respondeu. Mas, como o exército já está aqui, duvido que teremos tempo para alguma outra ação. Portanto, sim, Vossa Majestade, eu apoio a sua proposta. Vários outros membros da Assembleia assentiram quando Penrose falou, como se dessem atenção à proposta pela primeira vez. Esse Penrose tem muito poder, Vin pensou, apertando os olhos enquanto observava o líder ancião. Eles o ouvem mais que a Elend. Devemos votar então? Um dos outros membros da Assembleia perguntou. E assim o fizeram. Elend registrou os votos enquanto eles eram proferidos pela fileira de membros da Assembleia. Os 8 nobres, 7 mais Elend, votaram a favor da proposta, dando à opinião de Penrose um grande peso. Os 8 Ska foram, em sua maioria, a favor e os mercadores contra. No entanto, contudo, Elend conseguiu os 2/3 de votos necessários. Proposta aceita, Elend falou, fazendo o cômputo final. Parecia um pouco surpreso. A Assembleia abstém-se do direito de entregar a cidade até que o rei tenha se reunido com Strath Venture para uma conferência oficial. Vin encostou-se no espaldar da cadeira, tentando tirar alguma conclusão da votação. Foi bom que Elend tenha conseguido o que queria, mas a maneira pela qual conseguira a incomodava. Elend, por fim, abandonou o púlpito, sentando-se e deixou o insatisfeito Phelan tomar a palavra. O mercador leu uma proposta convocando uma votação para repassar o controle dos estoques de comida da cidade para os mercadores.
Contudo, dessa vez o próprio Elend liderou a dissidência e a discussão voltou. Vin observou com interesse. Elend percebia o quanto ele agia como os outros quando argumentava contra as propostas deles. Elend e alguns membros da Assembleia conseguiram obstruir a votação tempo suficiente para que o intervalo de almoço chegasse sem escrutínio. As pessoas no público se levantaram, espreguiçaram-se e Han virou-se para Vin. Boa reunião, não foi? Vin apenas deu de ombros. Han deu uma risadinha. Precisamos realmente fazer alguma coisa sobre sua ambivalência quanto às obrigações cívicas, menina. Eu já derrubei um governo, Vin disse. Acho que isso dá conta das minhas obrigações cívicas por um tempo. Han sorriu, embora mantivesse um olhar cuidadoso na multidão, como Vin também fazia. Aquele momento, com todos se movendo, seria perfeito para atentar contra a vida de Elend. Uma pessoa em especial chamou a atenção dela, e Vin franziu o senho. Volto em segundos, ela disse para Han, levantando-se. O senhor fez a coisa certa, Lord Penrose, Elend falou, ao lado do nobre mais velho, sussurrando enquanto o intervalo prosseguia. Precisamos de mais tempo. O senhor sabe que o meu pai fará com essa cidade se tomá-la. Lord Penrose sacudiu a cabeça. Não fiz isso por você, filho. Fiz porque queria garantir que o tolo do Feeling não entregaria a cidade antes que a nobreza conseguisse promessas do seu pai sobre nossos direitos aos títulos. Sabe, Elend falou erguendo um dedo, tem de haver outro caminho. O sobrevivente nunca teria entregado a cidade sem luta. Penrose franziu o senho, e Elend hesitou, xingando-se em silêncio. O velho Lord era um tradicionalista. Citar o sobrevivente para ele era quase uma ofensa. Muitos dos nobres sentiam-se ameaçados pela influência de Kelsier sobre os Scar. Apenas pense sobre isso, Elend falou, vendo de soslaio Vin chamá-lo. Ela acenou para ele dos assentos dos membros da Assembleia, e ele pediu licença, atravessou o palco para encontrá-la. O que foi? Ele perguntou em voz baixa. Mulher ao fundo, Vin falou baixinho, com olhos desconfiados, alta, de azul. Não foi difícil encontrar a mulher em questão. Usava uma blusa azul brilhante e saia de um vermelho intenso. Era de meia-idade, constituição esbelta e tinha um cabelo até a cintura preso para trás numa trança. Esperava pacientemente enquanto as pessoas se moviam pela sala. O que tem ela? Elend perguntou. Terrissana, Vin respondeu. Elend fez uma pausa. Tem certeza? Vin assentiu com a cabeça. Aquelas cores, aquele tanto de joias, é uma terrissana, com certeza. E daí? E daí que eu não a conheço, Vin falou. E ela estava te observando bem agora. As pessoas me observam, Vin, Elend ponderou. Eu sou o rei, no fim das contas. Além disso, por que você deveria conhecê-la? Todos os outros terrissanos vieram me encontrar logo depois de entrar na cidade, Vin asseverou. Eu assassinei o senhor soberano. Eles me veem como aquela que libertou sua terra natal. Mas eu não a reconheço. Nunca veio me agradecer. Elend revirou os olhos, agarrando Vin pelos ombros e virando-a de costas para a mulher. Vin, sinto que é meu dever de cavalheiro dizer uma coisa para você. Vin franziu a testa. O quê? Você é linda. Vin hesitou. O que isso tem a ver? Absolutamente nada, ele falou com um sorriso. Estou apenas tentando te distrair. Lentamente, Vin relaxou, dando um leve sorriso. Não sei se alguém já disse isso a você, Vin, Elend comentou, mas você pode ser um pouco paranoica às vezes. Ela ergueu uma sobrancelha. Ah, é? Sei que é difícil acreditar, mas é verdade. Agora, acontece que eu acho isso bem charmoso, mas você acredita honestamente que uma terrissana tentaria me matar? Provavelmente não, Vin admitiu.
mas antigos costumes. Elend sorriu. Em seguida, olhou para os membros da assembleia atrás de si. A maioria deles cochichando em grupos. Não se misturavam. Nobres falavam com nobres, mercadores com mercadores, operários ska com outros operários ska. Pareciam tão fragmentados, tão obstinados. As propostas mais simples às vezes enfrentavam discussões que poderiam levar horas. Precisam me dar mais tempo, ele pensou. Mesmo assim, quando pensou, percebeu o problema. Mais tempo para quê? Penrose e Feeling haviam atacado sua proposta de forma precisa. A verdade era que a cidade inteira estava confusa. Ninguém realmente sabia o que fazer com uma força superior invasora, inclusive Elend. Ele sabia apenas que não podiam desistir, ainda não. Tinha de haver uma maneira de lutar. Vin ainda estava olhando para o lado, por sobre o público. Elend seguiu seu olhar. Ainda observando aquela terriçana? Vin balançou a cabeça. Outra coisa, algo estranho. Aquele é um dos mensageiros de Trevo? Elend hesitou e virou-se. De fato, vários soldados estavam abrindo passagem na multidão, aproximando-se do palco. No fundo da sala, as pessoas começaram a sussurrar e se agitar, e algumas já saíram rapidamente do salão. Elend sentiu Vin endurecer com a ansiedade, e o medo o apunhalou. Tarde demais, o exército atacou. Um dos soldados finalmente chegou ao palco. Elend correu até ele. O que foi? Ele perguntou. Strath atacou? Não, meu senhor. Elend suspirou levemente. O que foi então? Meu senhor, há um segundo exército. Acabou de chegar nas cercanias da cidade.